Tudo bem, alunos? Vou primeiramente me apresentar a vocês. Eu sou o professor Pedro Augusto e com a turma de vocês a gente está vendo História no terceiro ano. Para a gente iniciar, eu estou gravando essa primeira aula para vocês verem o formato, me darem um parecer, ver se vocês gostam dele ou não, se ele é produtivo. Então eu preciso desse feedback de vocês e também para a gente começar a trabalhar primeiros conceitos, para que quando a gente for verificar e se deparar com eles ao longo das aulas, vocês já terem essa referência do que a gente vai estar falando em cada momento, tudo bem? Eu trouxe aqui uma diferenciação, principalmente, entre capitalismo, socialismo, comunismo e anarquismo. Para lembrar, essa aula que a gente está tendo é um recorte. Eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo, foi meu professor. Ele me passou esse esqueminha e desde então eu não encontro nenhum melhor do que ele para a gente saber bater o olho e diferenciar cada um. Tudo bem? A leitura que a gente vai fazer aqui é uma leitura segundo o Karl Marx e eu vou citar também outros dois autores, que é o Adam Smith e o Mikhail Bakunin. Tudo bem? E vou introduzir alguns conceitos, como luta de classes, mais-valia, economia planificada, bem-estar social, que são comumente referenciados nas aulas, só que muitas vezes a gente acaba tendo só uma ideia, mas não sabe explicar muito bem. Tudo bem? Vamos lá. Segundo a interpretação do Sr. Karl Marx, ele vai escrever duas obras: o Manifesto do Partido Comunista e O Capital. Nessas duas obras, ele vai trazer a ideia do que é o motor da história. Segundo ele, o que move a história é a constante luta de classes. Eu trouxe aqui para vocês, ó, acompanha aqui o cursor. A luta de classes, ela é uma tensão social ou um antagonismo existente entre pessoas ou grupos. Basicamente assim, existem dois grupos. Um que oprime e um que é oprimido. Vamos colocar dessa maneira. Vamos voltar na história lá para a Idade Média, para o feudalismo. Como era a sociedade no feudalismo? O poder estava nas mãos dos nobres, que exerciam esse poder através da riqueza. E a riqueza nesse período é a terra. A partir do momento que você tem um título de nobreza, você possui a terra e você exerce o poder naquela determinada região. A gente teoriza que a justificativa disso daí é o direito divino, por exemplo, o rei, ele é rei por uma vontade de Deus, e assim ele exerce a sua vontade, pois ele em si é um representante de Deus na terra. Tudo bem? A igreja era muito bem associada nesse contexto. Ela servia como aquele meio campo entre as classes, correto? Vocês lembram daquela pirâmidezinha básica? Vem a nobreza, o clero e o plebeu, o povo, como um geral. Tudo bem? A gente costuma dizer que essa sociedade é uma sociedade estamental, dividido em estamentos. O que significa isso? Significa que não existe circulação de pessoas entre essas classes. Se você nasce na nobreza, você vai morrer como um nobre. Se você nasce como um plebeu, você vai morrer como um plebeu. Salvo a exceção aí do clero, porque ninguém nasce do clero, pelo menos não deveria, correto? Já que os padres não possuem casamentos e assim eles não deixam herdeiros. Quem compõe o clero vai ser o quê? O alto clero, que são os chefes da igreja, são membros vindos das famílias nobres, e o baixo clero são membros vindos dessas famílias mais pobres, das famílias de plebeus, que às vezes, não é sempre, eles conseguem acessar isso, ser ali um padre, um frei, mas já o caso da nobreza, eles vão exercer cargos como os bispos e os papas. Tudo bem? A gente tem essa caixinha aí do feudalismo bem compiladinha. E segundo Karl Marx, aqui ó, vocês vão acompanhando esses círculos, nenhum momento existe a completa dissolução de um sistema para entrada em outro sistema. A gente sempre vai encontrar contextos distintos em regiões distintas. Segundo ele, após o feudalismo, vai se instaurar um novo sistema, que é o sistema capitalista.
O sistema capitalista, ele vai ser marcado por uma ruptura. Toda essa transição de sistemas, segundo Karl Marx, deverá ser feito através de revoluções, que são pontuadas por essas estrelinhas aqui. Essa estrelinha número 1, ela vai ser correspondente a uma revolução que vai encerrar o antigo regime e vai iniciar um novo regime, que seria um mais democrático, vamos colocar assim. Porque ele marca a transição do poder na mão da nobreza para a burguesia. Essa revolução é a Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa, o rei é guilhotinado e a nobreza é extinta da França. Assim, não existe mais essa divisão de sociedade estamental. Sobrou somente os plebeus. Só que estudando um pouquinho de Revolução Francesa, vocês vão ver que toda essa plebe, novamente, ela não é uniforme. E agora ela vai se dividir novamente em duas classes sociais, entre burguesia e proletário. Segundo Karl Marx, vai ser a nova dicotomia que vai continuar movendo a história. Esse período que a gente vai chamar de capitalismo, o poder vai se concentrar na mão da burguesia. Como que essa burguesia vai se como é que eu vou dizer? Vai configurar o poder? Através do domínio do capital. O capital seria basicamente o dinheiro a ser investido. Vamos contextualizar o que é burguesia e o que é proletário neste período. Lembrando também que o capitalismo ele vai passar por três fases principais: o capitalismo comercial, seguido pelo industrial e o que a gente vive hoje, que é o financeiro. O capitalismo comercial é aquele que nasce nas grandes navegações, onde a riqueza é gerada através do comércio. O capitalismo industrial, essa riqueza vai ser gerada através da produção das fábricas. E hoje o capitalismo financeiro, que onde a gente tem bolsa de valor, onde as coisas são negociadas e é aí que se gera mais capital, que o capital se reproduz. Tudo bem? O primeiro teórico a falar do capitalismo vai ser o Adam Smith, no livro dele A Riqueza das Nações. O Adam Smith ele vai estudar o porquê que existem países ricos e o porquê que existem países pobres. E ele vai chegar a uma seguinte conclusão: a riqueza ela é gerada do trabalho. Ele não sabe contextualizar muito bem como ela é gerada assim, mas ele vai perceber que países onde existe escravidão são mais atrasados e os países onde a mão de obra é assalariada vai prosperar mais. Assim, ele vai teorizar que a riqueza é gerada através do trabalho. Vamos falar um pouquinho mais aí, porque eu não é um capítulo grande essa parte. Mais para frente, o Karl Marx estudando isso, ele vai elaborar o segundo conceito que eu gostaria de trazer para vocês, que é o da mais-valia. Essa riqueza aí, gerada através do trabalho, vai ser teorizada como mais-valia. A mais-valia, ela é a diferença entre a riqueza gerada através do trabalho e aquela que você recebe em forma de salário. Essa diferença entre o que você produz e o que você recebe é chamado de mais-valia e é ela que se acumula na mão da burguesia. A burguesia, a gente vai teorizar aqui, são os detentores dos meios de produção. O proletário é aquele que recebe o seu salário. Então vamos pensar aqui. O grande fazendeiro, ele é um burguês ou ele é um proletário? Ele é um burguês, pois ele detém a propriedade da fazenda, que é o meio gerador de riqueza. O industrial, ele é burguês ou é proletário? Ele é um burguês, porque ele detém o quê? O meio de produção, que é a fábrica. Tudo bem? Nesse período, é isso que a gente está vendo. Então, esse vai ser o conceito para o nosso recorte. Segundo o Sr. Karl Marx, a história não pararia por aí, pois, novamente, a gente tem duas classes sociais em constante atrito. Se vocês resgatarem aí a sua aula de primeira revolução industrial, você vai ver como eram as condições nas fábricas nesse primeiro momento. Cargas horárias de 16, 18 horas por dia, salários baixíssimos, ambiente mal iluminado,
grande diferença salarial, emprego de mão de obra infantil. Então, para o Karl Marx, essa situação se configuraria insustentável a dado momento e, novamente, geraria uma ruptura, novamente, uma nova revolução, que está marcado por essa estrelinha 2. Essa nova revolução seria a Revolução Socialista, onde se instauraria, então, um novo sistema pelas mãos do proletário. Nessa daqui, quais são as características? Um Estado forte, uma economia planificada, que vai visar o bem-estar social, sem propriedade privada dos meios de produção. Vamos trabalhar cada uma. Esse Estado forte, para o socialismo, ele seria necessário para garantir o quê? Uma igualdade entre as pessoas. Cada um produz conforme pode e recebe conforme é necessário. É muito bonito, é difícil imaginar uma sociedade assim, mas essa é a ideia. Esse Estado forte viria através de uma ditadura do proletário. Mesmo que os líderes se alternassem no poder, todos eles deveriam ser representantes do proletariado. Tudo bem? Esse bem-estar social viria através da economia planificada. O que é essa economia planificada? O Estado faz planos, por isso que planificada, vem de planos, para produção, visando atender o quê? As necessidades da população. Por isso, ele vai visar o bem-estar social. No socialismo, o lucro não é a ideia inicial, como é no capitalismo. O burguês investe o seu capital, obtendo ter o quê? Uma ampliação dele, um retorno com o lucro. No socialismo, não. Para garantir também essa planificação da economia, esse planejamento de produção, o Estado controlaria então os meios de produção. Ou seja, todas as fábricas seriam estatais. O governo iria então propor o que seria produzido e o que deixaria de ser produzido, segundo a necessidade da população. Vamos lá, trabalhar um pouquinho mais isso daí. O que mais que tem nesse Estado socialista? Aconteceu já em algum lugar do mundo essa segunda revolução? Aconteceu. Ela vai ser a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, lá no final da Primeira Guerra. Para o Marx, ele não iria prever que essa revolução acontecesse na Rússia. Porque a Rússia, nesse momento da primeira, ela ainda era uma monarquia absolutista. A Rússia estava entre o feudalismo e o capitalismo. O capitalismo não estava bem definido e bem configurado na Rússia. As poucas fábricas que haviam no país nesse momento vinham através de investimento estatal e algumas de investimento estrangeiro. Quem propôs essa industrialização da Rússia foi o czar. E aí, fica um pouco dicotômico isso daí. Só que durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi sofrendo tanto, mas sofrendo tanto, que as condições sociais estavam terríveis, a ponto da insatisfação popular gerar, enfim, essa revolta e essa ruptura, instaurando então uma ditadura do proletariado. Novamente, nos anos iniciais ali e futuramente, esse conceito de ditadura é discutido lá dentro, mas sim, eles têm um partido único, um governo altamente interventor da economia e tanto que vai ter até mesmo implementações na produção agrária. O Estado vai controlar o que é produzido na terra, o que é bem complicado às vezes. E aí, no plano ideal do Sr. Karl Marx, esse Estado iria ser o responsável por promover um bem-estar social e gerar uma consciência social. Porque o socialismo, ele visa então chegar na sua terceira etapa. Por isso também que a União Soviética se chama União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O comunismo seria então o final dessa etapa. Durante o comunismo, não existiria Estado, não haveria governo.
O objetivo da sociedade como um todo seria o bem-estar social. Novamente, sem propriedade privada de meio de produção. Tudo seria coletivista. A economia seria gerada por essa consciência social. É difícil e é bem abstrato, já que a gente está inserido muito no sistema capitalista hoje. Imaginar como seria isso. E aí, por exemplo, o professor iria dar aula porque ele sabe que existem alunos e que os alunos precisam aprender. O médico iria para o hospital porque ele sabe que lá haveriam doentes. E o senhor produtor de arroz iria produzir arroz, pois ele sabe que as pessoas precisam consumir arroz. Tudo bem? E tudo seria gerido meio que mais localmente, mas cada um tendo a sua disposição pelo trabalho e inovação através dessa vontade, dessa consciência de produzir para a sociedade. Deu para diferenciar os três? Legal. E a gente se depara também com um quarto conceito, que é o anarquismo. O anarquismo também visa uma sociedade sem Estado, visa uma sociedade com um bem-estar social como foco, também não tem propriedade de meio de produção e a economia também é gerida por essa consciência social. Então, o que difere o comunismo do anarquismo? O que se difere é o caminho. O anarquista, ele quer pular a etapa do socialismo. O Mikhail Bakunin, que é um dos principais teóricos aí do anarquismo, ele vê uma contradição entre o estadismo e a anarquia. Ele fala, como é que a gente vai projetar uma sociedade onde não exista Estado, sendo que anteriormente a isso a gente vai pegar todos os poderes e dar na mão do Estado, para o Estado lindo e bonzinho depois se autodissolver. Isso seria inviável, segundo o anarquismo. Tudo bem? Então, basicamente, para diferenciar o comunismo do anarquismo, é essa via. O anarquismo quer saltar do capitalismo para essa sociedade, enquanto o comunista vê que o socialismo é uma etapa necessária para a construção dessa consciência social. Deu para entender? Tá meio geral, mas acho que deu para diferenciar bem, legalzinho. Qualquer dúvida é só me procurar que a gente está aí para esclarecer tudo. Tudo bem? Falou, pessoal.